Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Os cristãos são uma minoria no Paquistão, de tal forma que existe apenas um centro católico de livros e multimédia em todo o país. É um espaço pequeno e discreto da responsabilidade das filhas de São Paulo. Uma delas é a irmã Gásia. A livraria já foi alvo até de um ataque à bomba. O medo de facto está presente no dia-a-dia, mas as irmãs resistem e a livraria continua aberta ao público. A história da irmã Gásia é apenas uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos, como habitualmente, aliás, com a Catarina Martins Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O programa de hoje arranca com a notícia trágica dos atentados bombistas contra igrejas e hotéis no Sri Lanka no domingo de Páscoa. Atentados que causaram cerca de 400 de mortos e mais de meio milhar de feridos. Ainda no próprio domingo, a Fundação AES conseguiu falar ao telefone com o bispo de Chilau, Dom de Vistra Valence Mendes, que se mostrou perplexo perante tanta violência. Ele disse mesmo que o país, o Sri Lanka, estava, Catarina, em estado de choque. Sim, o bispo Valence Mendes explicou então que o país estava em estado de choque e surpreendido por este ataque brutal contra pessoas inocentes. E acrescentou, Paulo, ainda na conversa que teve connosco, que é algo que não se consegue compreender ou explicar. É violência pura, é uma tragédia. 3 igrejas estiveram na mira dos terroristas durante as celebrações da manhã de domingo de Páscoa. As explosões, tal como aquelas que se verificaram em alguns hotéis, ocorreram num espaço de tempo relativamente curto, o que levou de imediato as autoridades a concluírem que se tratou, Catarina, de um atentado bem premeditado. Precisamente, Paulo. E de facto as igrejas atingidas são a de Sião de Batacloa, a igreja de Santo António, que é uma igreja extremamente popular no país e que é visitada todos os anos por milhares de pessoas, e a igreja de São Sebastião de Negombo. Portanto, todas elas estavam cheias de fiéis naquela altura, porque assinalavam também o domingo de ressurreição. Para o bispo de Chilau, não há dúvida de que os autores dos atentados procuraram atingir o maior número possível de pessoas. Vamos agora escutar as suas palavras. Nas 3 igrejas estavam a decorrer as missas da manhã e todas estavam cheias de fiéis. É por isso que houve tantas vítimas. Estes ataques foram totalmente inesperados. Vivemos tempos calmos, especialmente nos últimos 7, 8 anos. Por isso, estes ataques foram totalmente inesperados e desafortunados e as pessoas estão a chorar os seus entes queridos. Por causa dos ataques, as igrejas suspenderam de imediato os serviços litúrgicos, havendo ainda em todo o país um estado geral de alerta. Mas que medidas foram tomadas para a proteção das pessoas em geral e também, e em particular, dos cristãos, Catarina? Bom, Paulo, para além da suspensão dos serviços litúrgicos, portanto, e é preciso recordar uma vez mais os nossos telespectadores que tudo isto aconteceu no domingo de Páscoa, portanto, foi pedido também às pessoas para dispersarem, para não estarem em grupos, para evitarem lugares de maior concentração, como, por exemplo, centros comerciais, mercados, centros desportivos, portanto, de forma a que se pudessem evitar novos desastres. Nas declarações à Fundação AES, o bispo de Chilau classificou o conjunto de ataques ocorridos no Sri Lanka, no total explodiram 8 bombas, como um crime contra a humanidade e pediu as orações de todos e de todos os cristãos em todo o mundo pelos que sofrem e que são perseguidos. Neste momento, o que precisamos é de orações e que as pessoas estejam em paz e harmonia no país e também dizer a todos os cristãos que sofrem em todo o mundo por causa da fé que estamos solidários com eles. Isto foi um crime contra a humanidade. Os atentados no Sri Lanka foram repudiados de imediato a nível internacional, desde os vizinhos Índia e Paquistão, mas também pelos principais líderes europeus, o Presidente dos Estados Unidos e o Santo Padre. Já iremos escutar as palavras do Papa Francisco. Para já, referir que também o Cardeal Patriarca de Lisboa exprimiu com veemência a sua tristeza e repulsa pelos atentados, recordando, uma vez mais, Catarina, que o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo.
Sim, Paulo, foi de facto durante a homilia na Sé Patriarcal de Lisboa que o Dom Manuel Clemente lembrou que em muitos lugares do mundo, e não só no Sri Lanka, outros cristãos celebraram também a Páscoa escondidos, e lembrou que a perseguição aos cristãos acontece bem perto de nós, aqui no nosso velho continente, e referiu como exemplo disso a profanação de igrejas em França. Como eu disse há pouco, também o Santo Padre manifestou logo no domingo de Páscoa a sua tristeza e dor pelas notícias dos atentados sangrentos no Sri Lanka contra igrejas e hotéis. Vamos agora escutar as suas palavras. Ho com tristeza e dolore a notícia dei Recebi com tristeza e dor a notícia dos graves atentados que, precisamente hoje, no dia da Páscoa, levaram luto e dor a algumas igrejas e outros locais de encontro no Sri Lanka. Desejo manifestar a minha afetuosa proximidade à comunidade cristã atingida enquanto estava reunida em oração e a todas as vítimas de tão cruel violência. Confio ao Senhor os que morreram tragicamente e rezo pelos feridos e por todos aqueles que sofrem por causa deste acontecimento dramático. E prego per i feriti e tutti coloro che soffrono a causa di questo drammatico evento. Agora vamos até à Libéria, ao encontro de uma missionária portuguesa que nos vai testemunhar o sofrimento do padre Walter Macali pela falta de notícias sobre o seu irmão, o padre Pierluigi Macali, sequestrado no Níger. Já vamos ao testemunho deste padre através das palavras da jovem missionária portuguesa. Para já, vamos situar os nossos telespectadores em relação a este sequestro. O que é que aconteceu, Catarina? O que aconteceu, Paulo, foi que o padre Pierluigi Macali foi sequestrado, portanto, por 8 homens armados e que se faziam transportar em motocicletas, portanto, na sua casa, situada mesmo em frente à igreja em Bamuanga, portanto, que é uma aldeia na região sudoeste do Níger, em 17 de setembro do ano passado, e desde então nunca mais houve notícias sobre este padre. Regressando então à nossa história, o padre Walter Macali, irmão deste sacerdote sequestrado, está em missão na Libéria, em Foia, onde se encontra também a portuguesa Alexandra Almeida. Numa mensagem em áudio para o nosso programa, que vamos escutar daqui a pouco, esta missionária dá conta de que o padre Walter partiu para a Libéria praticamente na mesma altura, Catarina, que o seu irmão caiu nas mãos dos sequestradores. Exatamente, portanto, de facto, nesta mensagem que foi enviada para Lisboa, para a Fundação AIS, pela Alexandra, ela afirma que o padre Walter tinha sido nomeado para a Libéria exatamente quando o seu irmão foi raptado a 17 de setembro do ano passado. Portanto, apesar do sequestro e para surpresa de todos, o padre Walter decidiu partir então para Foia para estar ao serviço das populações locais. E, portanto, a Alexandra Almeida disse nesta mensagem que nos enviou que que nestes meses de silêncio, portanto já há quase 7 meses de silêncio, de facto o único refúgio deste irmão é de facto a oração. Vamos então escutar agora de viva voz Alexandra Almeida, que se encontra, recordo, em Foia, na Libéria, ao serviço da fraternidade dos leigos missionários. Padre Walter Macali, um sacerdote italiano que pertence à SMA, à Sociedade das Missões Africanas, já tinha sido nomeado para Foia, na Libéria, quando o seu irmão foi raptado a 17 de setembro. E, para surpresa de todos, ainda assim, decide partir para esta sua nova missão, para este novo desafio. Eles são missionários. Se é para esperar, mais vale estar ao serviço, celebrando, ajudando e cuidando de todos aqueles que mais precisam. Só assim é que faz sentido. Este é um tempo de espera sem notícias, sem se saber nada até ao dia de hoje. É uma preocupação constante no seu coração. É uma ferida que está aberta, mas é vivida com fé, com esperança, com o coração sempre em Deus. O único refúgio é a oração. Quando chegamos ao final do dia, rezamos e esperamos, talvez amanhã. E com a graça de Deus e a oração de tantos amigos e o apoio de tanta gente, esse dia, acreditamos, vai chegar.
Foi a missionária portuguesa Alexandra Almeida que está em Foia, na Libéria, ao lado do padre Walter Macali, irmão do sacerdote Pierre Luigi Macali, sequestrado há 7 meses por um grupo de homens armados da sua casa no Níger. Para a semana vamos continuar em contacto com Alexandra Almeida para ela nos contar tudo o que está a fazer na Libéria, como tem sido o seu trabalho junto das populações locais. Queremos saber tudo. Para a semana cá estaremos com ela outra vez. Agora vamos até ao Egito, pois as autoridades regularizaram quase 1000 igrejas nos últimos 3 anos, ultrapassando-se assim a situação delicada em que se encontravam estes templos por falta de legalização administrativa. Para se ter chegado a este número mágico de 1000 templos aprovados, foi preciso que mais de uma centena de lugares de culto tivessem visto, entretanto, a luz verde das autoridades. Isto, Catarina, aconteceu no passado mês de fevereiro. Exatamente. O Departamento Especial do Governo para a Construção e Gestão de Locais de Culto aprovou, então, durante o mês de fevereiro, 111 lugares de culto, elevando-se assim para 984, é muito perto do tal número mágico de 1000 que falávamos há pouco, portanto, as igrejas regularizadas nos últimos 3 anos. A aprovação e a legalização destas igrejas é muito importante. Sem dúvida, Paulo, é extremamente importante para a comunidade cristã, porque esta situação ambígua em que se encontravam nos últimos tempos acabou por funcionar como um pretexto para os ataques dos radicais islâmicos. De facto, têm sido muitos os ataques, as intimidações contra a comunidade cristã. Os templos, as igrejas erguidas aqui ou acolá, às vezes, de facto, sem as respectivas aprovações formais, têm servido de pretexto para esses atos de violência por parte, normalmente, de fundamentalistas islâmicos. Vamos agora ver, num trabalho da Fundação AIS, como tem sido, de facto, tão difícil ao longo dos anos a presença dos coptas, os cristãos, no Egito. O cristianismo chegou ao Egito com o evangelista São Marcos no século I. Pouco tempo depois, nasceu o monaquismo cristão. No final do século V, centenas de mosteiros e milhares de celas e grutas adornavam o deserto do Egito. Os coptas, descendentes de um povo antigo que habitava o Vale do Nilo muito antes da conquista árabe, foram e são até hoje cristãos. Os coptas ortodoxos, católicos e protestantes estão unidos pela sua devoção a Cristo desde muito jovens, quando uma cruz é tatuada no seu pulso ou ombro, um sinal distinto e duradouro da sua fé. Até à Idade Média, os coptas eram uma maioria no Egito. Ao longo dos anos, têm sido cada vez mais discriminados. Alguns converteram-se ao Islão para poderem sobreviver. Aqueles que se recusaram a repudiar a sua fé tornaram-se cidadãos de segunda classe. O aparecimento do fundamentalismo islâmico na década de 70 levou a sucessivas ondas de perseguição aberta. Em 1980, foi acrescentada uma cláusula à Constituição. O Islão é a religião do Estado, o árabe é a língua oficial e Sharia islâmica a principal fonte das suas leis. Entre 1981 e a atualidade, os ataques dos fundamentalistas a coptas levaram à morte de centenas de pessoas e à destruição de centenas de casas, igrejas e lojas. Os próximos anos fazem prever um período difícil para os cristãos no Egito. Impossibilitados de encontrar trabalho ou de cultivar os campos, eles testemunham uma presença islâmica cada vez mais dominante, com a construção de novas mesquitas todos os meses, enquanto a construção de novas igrejas é praticamente impossível. Muitos cristãos procuram a liberdade no estrangeiro. As estimativas indicam que o número de cristãos que abandonou o Egito desde a queda do regime de Mubarak rondam os 100.000. Muçulmanos e salafitas, eles pensam que só o Islão tem lugar no Egito. Todos os cristãos têm de se ir embora e dizem-nos: vão para o Canadá, para a América. Dão-nos todos os vistos. E nós dizemos-lhes: não, este é o nosso país. Nós vamos ficar, porque temos uma missão para fazer a paz e o diálogo com os outros e aceitar os outros. E nós tentamos fazê-lo. Os cristãos do Egito
Os nossos irmãos e irmãs que sofrem não precisam apenas da nossa compaixão, mas da nossa ajuda concreta. Temos de pensar neles com frequência, de rezar por eles, mas também de os apoiar financeiramente. Da perseguição aos cristãos no Egito para a perseguição aos cristãos na Índia, onde as autoridades destruíram o edifício de uma igreja que se encontrava ainda em construção em Uttar Pradesh. O que aconteceu, Catarina? Bom, Paulo, o que aconteceu é que as autoridades de Aligarh, portanto é uma cidade situada no estado do Uttar Pradesh, na Índia, mandaram então demolir um edifício, portanto ainda em construção, portanto de uma igreja numa aldeia. O incidente, que há registro de vídeo deste incidente, terá sido desencadeado pela pressão exercida por extremistas religiosos que se vinham então já opondo à construção deste lugar de culto. Este incidente aconteceu a 5 de abril e é apenas um exemplo do clima intimidatório contra os cristãos na Índia. Sim, Paulo, nos últimos tempos tem-se registado vários incidentes contra os cristãos e, portanto, só nos primeiros 4 meses deste ano, Paulo, já se contabilizaram cerca de 27 incidentes, todos no estado do Uttar Pradesh, que é o estado indiano que é mais hostil contra a comunidade cristã. Perseguição aos cristãos na Índia. Falámos do caso de um templo, uma pequena igreja que foi demolida e ainda estava em construção. Mas há muitos outros casos de violência contra a comunidade cristã neste país. Vamos agora ao encontro do padre Praful Bara e de Francis Kerleta. Francis foi violentamente agredido apenas por ser cristão. E na aldeia onde vive, onde o padre Praful tem de celebrar numa casa particular, pois não há nem igreja nem capela, os cristãos são muito hostilizados. O testemunho de Francis, que vamos ver já de seguida, é também um testemunho de perdão. We had mass in one of the house. There is no chapel in that village. उसके बाद में मैं निकला, फिर वहाँ भीड़ देखा, फिर भीड़ के पास में गया, बोला क्या हो रहा है, तो क्या बोलेंगे वो लोग, क्या हो रहा है, यहाँ धर्म प्रचार करने के लिए आए हो, आपको कई बार मैंने मना कर देखे लेकिन आप नहीं माने से करके बोले। और उसके बाद में तुरंत ही इकट्ठा होकर के लाठी से हमारे ऊपर सिर पर मार ही दिए। उसके बाद मैं तो बेहोश हो गया। मैं तुरंत ही क्षमा किया, जैसे ठीक हुआ वैसे ही मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया। मतलब दिल से मैं क्षमा किया हूँ, सामने से क्षमा तो नहीं किया हूँ लेकिन मेरे दिल से उनको क्षमा किया। They don't want missionaries to enter that village. That is why they might have attacked him. But God's work is different. Those who before beat a catechist, they themselves came forward and asked for baptism. God is working in different way, and He has His own way to bring the people to Him. Agora vamos até Nova Iorque, vamos até à sede da ONU, pois a Missão Permanente da Santa Sé nas Nações Unidas vai condecorar a Fundação AIS pelo trabalho com os cristãos perseguidos no mundo. Esta é, podemos dizer, Catarina, uma excelente notícia. Sem dúvida, Paulo, é de facto uma excelente notícia. Portanto, esta Missão Permanente da Santa Sé nas Nações Unidas e a Fundação Caminho para a Paz vão então condecorar a ajuda à Igreja que sofre pelo trabalho que tem desenvolvido a nível pastoral e humanitário. A atribuição do prémio, o prémio chama-se mesmo Caminho para a Paz, que será entregue na sede da ONU em Nova Iorque, portanto, no próximo dia 22 de maio, foi anunciada pelo arcebispo Bernardito Ausa, que é o observador permanente da Santa Sé, junto às Nações Unidas, e representa, Catarina, podemos dizê-lo, o reconhecimento pela missão da Fundação AIS. Sim, claro. Portanto, este prémio, Paulo, representa de facto, uma vez mais, o reconhecimento internacional do trabalho único que a ajuda à Igreja que sofre tem desenvolvido e desempenha junto das comunidades cristãs mais perseguidas no mundo. Portanto, é um trabalho, e importa sublinhar isto aqui
muito bem, Paulo, de facto é um trabalho que só é possível graças aos nossos amigos, aos nossos benfeitores, aos nossos telespectadores aqui em Portugal, que com toda a sua generosidade tão extraordinária nos têm permitido de facto concretizar estes projetos, os milhares de projetos pastorais que temos levado a cabo e que queremos continuar a levar a cabo junto das comunidades mais perseguidas no mundo. De facto, a Fundação AIS financia cerca de 5.500 projetos em 140 países, num valor global que no ano passado correspondeu a cerca de 110 milhões de euros. Em edições anteriores, este prémio, que agora vai ser atribuído à Fundação AIS, foi também atribuído a personalidades como o Núncio Apostólico na Síria, o Cardeal Mário Zenari, a Carl Anderson, que é dos Cavaleiros de Colombo, ou, por exemplo, à Rainha Sofia de Espanha. Agora vamos até Moçambique. Dom Diamantino Antunes, o novo bispo de Tete, esteve recentemente com a Fundação AIS na apresentação em Leiria do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. E nessa sessão ele falou da situação delicada que se vive no norte do país, no norte de Moçambique, onde diz o fundamentalismo islâmico está vivo. Temos vindo a escutá-lo sobre este tema e na semana passada ele explicou-nos que os moçambicanos são essencialmente sunitas. O problema é que desde há cerca de 15 anos começaram a chegar pregadores islâmicos oriundos do Paquistão, do Egito, da vizinha Tanzânia, que trazem consigo um islão radicalizado. E essa é a grande ameaça. Desde 2017 há algo bastante complexo que está a acontecer no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, que são ataques de grupos islâmicos em aldeias muçulmanas. Começaram em outubro de 2017. E até hoje, nestes 17 meses, houve 160 pessoas que foram mortas, decapitadas, aldeias queimadas. Muçulmanos que usam violência contra muçulmanos moderados. Como é que isso surgiu? O governo não é claro nas motivações. Às vezes até entra em contradição com aquilo que diz. Há causas internas claras. É uma zona rica, onde se tem descoberto ultimamente recursos naturais, gás, petróleo. Há multinacionais que estão lá a explorar. Portanto, são pessoas pobres daquela zona que se sentem marginalizadas. Portanto, talvez o uso da violência é um modo de pressão para que as autoridades olhem para a situação deles e eles possam também desfrutar das riquezas que são suas, mas sem dúvida também há a mão externa. Isso é mais perigoso, é mais difícil de controlar, é mais difícil de vencer. Possivelmente, segundo informações que eu tenho, este grupo que em outubro de 2017 começou a fazer estes ataques, que ainda não acabaram, como digo, são ataques circunscritos a uma região de forte concentração islâmica, é um destes grupos radicalizados. Localmente eles chamam Al-Shabaab. Sabemos que Al-Shabaab vem da Somália, né? Provavelmente tem relações com esses grupos de terrorismo islâmico da Somália que estão a afetar fortemente a África Oriental. Dia 15 de abril de 2019. Neste dia, um terrível incêndio destruiu grande parte da Catedral de Notre-Dame, em Paris, em França. Graças ao esforço dos bombeiros, foi possível apagar o incêndio antes que o edifício colapsasse. E no meio do caos que uma situação destas implica necessariamente, houve alguém que resolveu assumir uma missão especial, resgatar o Santíssimo Sacramento e a principal relíquia que estava à guarda desta catedral. Que relíquia? Uma coroa que terá, acreditam os fiéis, partículas da coroa de espinhos usada por Jesus Cristo. Quem é que resgatou esta peça única de valor incalculável das chamas? O padre Jean-Marc Fourmier, capelão dos bombeiros de Paris. Vamos agora ficar a conhecer mais detalhes desta história com Edna Carvalho, que está precisamente em Paris. Olá, Edna. Olá, Paulo. Estou aqui em França, justamente no país onde os olhares de todo mundo estão voltados diante do incêndio da Catedral Notre-Dame de Paris. E no meio dessa tragédia, a esperança começa a surgir com o salvamento das relíquias, de forma particular, a Sagrada Coroa de Espinhos de Nosso Senhor. O capelão da Brigada de Incêndio de Paris, Padre Jean-Marc Fourmier,
ele relatou com detalhes o resgate das relíquias e ele conta que quando chegou na catedral eles expuseram a situação justamente com as autoridades que ali estavam presentes, rapidamente ele estabeleceu como prioridade resgatar a coroa de espinhos. Então, juntamente com o tenente-general, foram à procura de quem quer que estivesse na posse dos códigos do baú, onde a relíquia foi encontrada, guardada, mas quando chegaram no local, os outros bombeiros já haviam quebrado a proteção da coroa. Esses protocolos específicos para os objetos referenciados serem salvos como prioridades, é claro que incluía a coroa de espinhos de Nosso Senhor. Então, o padre Fournier, ele mesmo sabendo que Jesus sacramentado não estava na lista desses objetos referenciados para poder ser resgatado como prioridade, ele decide levar a hóstia consagrada e ali, como sabemos, está a presença real e verdadeira de Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade. E como bombeiro, ele sabia dos efeitos na vida de tantos que perderam seus entes queridos em incêndio. Como ele dizia, é delicado ver alguém que amamos morrer nas chamas. E no meio daquele caos, ainda em chamas, o capelão não somente sai com Jesus, como ele aproveita para dar a bênção. E ao abençoar, ele encoraja Jesus a ajudar os bombeiros a salvar, a preservar, conservar a sua própria casa. E após o término do incêndio, o capelão diz: "E Deus me atendeu, porque não somente o fogo parou, como foi preservado a Torre Norte e assim tudo que estava sob ela", que é a imagem que tem circulado nas mídias do altar central, que tem a imagem de Pietà e, claro, a cruz intacta. Diante desse facto, o capelão recorda como começamos a quaresma na quarta-feira de cinzas, a dizer: "Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás". E diante desse resgate está exatamente uma mini quaresma. A catedral volta ao pó, não para desaparecer completamente, mas para os cristãos poderem renascer mais belos e ainda mais fortes com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Fundação AIS lançou uma campanha que teve início nesta quaresma de apoio às irmãs em todo o mundo. Esta campanha internacional tem como propósito principal ajudar a conhecer melhor o trabalho, o esforço, a dedicação destas mulheres que decidiram entregar as suas vidas a Deus através do serviço à humanidade. Há alguma história de alguma irmã que nos possa contar, Catarina, que tenha, por exemplo, arriscado a vida para cumprir a sua missão de religiosa? Há muitas, Paulo, e uma delas, por exemplo, é a irmã Margarida. Portanto, ela nasceu no Ruanda, viveu no Brasil e morreu no Iêmen. Ela foi assassinada juntamente com 3 outras religiosas, irmãs missionárias da caridade, apenas por causa do terrorismo, do fanatismo religioso. Ela tinha 44 anos e foi assassinada a tiro no passado dia 4 de março de 2016. Portanto, juntamente com outras 3 irmãs, quando um grupo de radicais islâmicos entrou no convento e no albergue de idosos e deficientes onde ela vivia e que trabalhava, que é em Adam, no Iêmen. Portanto, ela e estas outras 3 religiosas da sua comunidade foram assassinadas, juntamente com outras 12 pessoas. Portanto, todas foram assassinadas por terroristas muçulmanos, enquanto serviam o café da manhã aos idosos e aos deficientes neste albergue de Aden. Portanto, elas morreram com os aventais vestidos, Paulo, portanto, elas estavam a servir o café. Depois desta história que nos ajuda a conhecer melhor como algumas irmãs também podem morrer no seu serviço pela religião, vamos falar mais desta campanha que, já disse, procura sensibilizar a sociedade para a importância do apoio ao trabalho, à missão das religiosas em todo o mundo. É importante que as pessoas percebam como é, de facto, insubstituível o trabalho destas irmãs. Sem dúvida, Paulo. De facto, é muito importante que todas as pessoas tenham esta consciência, ou tenham bem presente que este trabalho das irmãs é insubstituível e precisa também de ser apoiado. E, portanto, Paulo, nós temos dito aqui que o lema desta campanha é Mulheres Extraordinárias, graças a Deus e graças a si. Mas não basta nós dizermos, de facto, que elas são extraordinárias. Elas precisam de ser ajudadas, elas precisam do nosso apoio para poderem fazer a sua missão, para poderem continuar diariamente junto à comunidade. E é aqui, Paulo, que nós entramos, é aqui que nós somos chamados a colaborar e é aqui que também nós, a Fundação AIS, entra neste sentido de ajudar todas estas mulheres que são enamoradas de Deus e que decidiram dedicar a sua vida aos outros. Muito bem, é preciso, portanto, passar das palavras aos atos. Às vezes, o trabalho das irmãs
é tão humilde, tão discreto, que nem damos bem conta da sua existência. E um exemplo disso chega-nos do Cazaquistão. A irmã Rita vive e trabalha na casa de Santa Clara, em Kaspagai, no Cazaquistão. Aí ela e 2 outras irmãs orientam um orfanato. Atualmente cuidam de 18 crianças que são oriundas de famílias disfuncionais. Muitas destas crianças, sofreram violência, fugiram de casa, algumas acabaram até por tornar-se sem abrigo. Mas melhor do que tudo, aquilo que nós possamos dizer sobre ela, sobre a irmã Rita, é escutar as suas próprias palavras. Меня зовут сестра Рита Курочкина. Я работаю в детском приюте в Капчагае, в Казахстане. В этой стране коммунизм, он принес огромное опустошение. Многие люди перестали верить в Бога. Многие дети попадают к нам, которые испытали очень много травматизма в своей жизни. Они были свидетелями, как родители их пьют, иногда бьют, и они убегали из дома. Хотя ситуация очень тяжелая, мы стараемся выходить этим детям навстречу и творить для них семью. У нас здесь работает 3 сестры. Сестра Вера, сестра Самуэла и я. Катерина, слушай, еще 3 минутки, хорошо? С нашими детьми мы находимся постоянно, круглые сутки, 7 дней в неделю. Очень важно для нас, чтобы наши дети, они развивались. Мы учим с детьми уроки, ведем их в школу, забираем со школы, водим на разные кружки. Очень важно для нас, чтобы они развивали то, что им нравится, свое хобби. Для нас самым большим вознаграждением будет то, если наши дети вырастут добрыми и хорошими людьми. Спасибо вам огромное за то, что вы нам помогаете, всегда нас поддерживаете и что можем всегда на вас рассчитывать. Спасибо вам большое! Os cristãos são uma minoria no Paquistão, de tal forma que existe apenas um centro católico de livros e multimédia em todo o país. É um espaço pequeno, discreto, da responsabilidade das filhas de São Paulo. Uma delas é a irmã Gásia. A livraria foi já alvo até de um ataque à bomba. O medo está presente no dia-a-dia, mas as irmãs resistem e a livraria continua aberta ao público todos os dias. Vamos agora conhecer, com a ajuda da Pilar Rocha, a história desta irmã, a história da irmã Gásia, a história de mais uma mulher extraordinária. É uma livraria católica. São livros editados pelas Paulinas. Mas, por estarem ali, expostos num espaço público no Paquistão, são muito mais do que isso. São quase uma preciosidade. Há apenas um centro católico de livros e multimédia em todo o Paquistão. Por uma questão de segurança, não revelamos o local onde vive a irmã Gásia. De facto, o país é profundamente muçulmano. Calcula-se que 96% da sua população siga o Islão. Os cristãos são apenas uma minoria. E muitas vezes, talvez mesmo por causa disso, têm sido alvo de grupos extremistas. A ameaça é permanente e nem a pequena livraria da irmã Gásia escapa à violência e ao terror. Há alguns anos, a nossa livraria foi muito danificada por uma explosão, lembra a irmã. Apesar do perigo e da tensão, conseguimos reconstruir e continuar a nossa missão. O medo existe, ninguém o nega, mas haverá melhor maneira de se lidar com o medo do que enfrentá-lo? Todos os dias, quando abrem as portas da livraria, as irmãs estão a dizer que nenhuma ameaça é mais forte do que a certeza da fé. Não é fácil viver num país onde os cristãos são alvo de violência, discriminação e perseguição, explica a irmã. Ela abre-nos a porta de casa e diz entre sorrisos: Salam, este é o meu convento. As irmãs já se acostumaram ao ambiente hostil. Sempre que pressentem que as coisas podem tornar-se particularmente tensas, as irmãs encerram a loja. E, se for necessário, existe uma saída de emergência. Tudo ali é discreto, como se houvesse a vontade de não ferir suscetibilidades, como se os livros arrumados nas prateleiras ou as imagens de santos arrumadas a um canto pudessem enervar alguém.
Na verdade, ninguém se sente seguro. Os militantes extremistas não têm religião. Têm apenas ódio nas palavras, nos gestos, no olhar. Apesar do medo, a irmã Ghazia continua a sorrir. Ela acredita no futuro e acredita no poder da palavra, no poder dos livros. A formação cristã das crianças é importante para nós. Uma fé forte pode arrancar a nossa juventude da pobreza e conduzi-la para um futuro melhor, explica. E depois acrescenta: o nosso cinema móvel é uma ótima maneira de espalhar a boa nova e de inspirar. Para as irmãs, o importante é levar a mensagem, falar de Jesus e espalhar a boa nova. O cinema ambulante de que fala a irmã Ghazia faz lembrar os projecionistas de antigamente, que levavam os filmes até às aldeias, iluminando as noites com histórias carregadas de magia. A casa onde vive a irmã é um espaço alegre. Com 9 irmãs e 11 candidatas, o ambiente na casa é sempre animado, diz a irmã. Ali, no convento, como as irmãs chamam à casa onde vivem, todas partilham o mesmo sonho, a mesma vontade, o mesmo esforço. Acreditamos na graça de Deus e confiamos na oração, diz, em nome de todas, a irmã Ghazia. As ameaças dos extremistas estão presentes no dia-a-dia, mas as irmãs continuam a resistir e a livraria continua aberta ao público. O nosso serviço e devoção são possíveis graças à ajuda de todos os nossos benfeitores e à Fundação AIS. Obrigada. Ali, no Paquistão, naquela loja pequena, forrada de livros, há um punhado de mulheres extraordinárias que não se deixam intimidar pelo medo. A livraria católica continua aberta ao público, graças a Deus. Síria. Numa pequena vila, relativamente perto da fronteira com o Líbano, a vila de Cara, vive no mosteiro de São Tiago Mutilado uma jovem freira portuguesa, a irmã Miri. Na semana passada, a irmã Miri explicou-nos, espero que se recordem, que na Síria falta ainda em muitas regiões a luz elétrica, o gás é racionado e caro, e tudo isto acontece quando os rigores do inverno ainda se fazem sentir. Para contrariar esta situação, o mosteiro, ali em Cara, está a dinamizar um projeto de distribuição de roupa às populações mais carenciadas de Alepo. Roupa, ou seja, gorros e golas em lã que são produzidas em Cara. Ao todo, são mais de 16 mil peças. Estávamos a trabalhar num grande projeto para fazer 16 mil peças de gorros e golas para serem distribuídos aos mais pobres. Eles foram distribuídos no norte, na região à volta de Alepo, regiões em que, quando eu perguntei, então, onde é que vocês distribuíram? Disseram, nessas regiões lá que as pessoas têm fome e que não há nada, e que têm frio. Nas regiões lá, ao lado perto de Alepo, é uma região em que muito cansada, como se diz em árabe, muito cansada, quer dizer, tudo falta. Apesar de vermos um vídeo, alguém nos enviou um vídeo em que se mostra a região tão antiga que era património da humanidade, o antigo mercado, o souk de Alepo, que tinha um centro histórico antiquíssimo, que foi completamente destruído, ou praticamente todo destruído com a guerra. As pessoas vão reconstruindo pouco a pouco, com as pedras que lá estavam e que ficaram amontoadas, estão a recuperar as pedras e a reconstruir à maneira antiga, como estava. Isso é uma boa notícia, e há algumas lojas que vão abrindo nesse mesmo local. No entanto, esta região de que falei continua mais complicada, mais difícil de ser restabelecida. Foi a irmã Miri a dar-nos conta de que na Síria continua a emergência humanitária. Agora vamos continuar focados não só nesse país, a Síria, como também na cidade de Alepo, para onde a equipa da irmã Miri está a tentar enviar agora pelo menos 16 mil gorros e golas em lã por causa do frio. Em Alepo, onde há ainda tantos vestígios da guerra, vamos encontrar o padre Ibrahim Al-Sabag. Ele é pároco nesta cidade e vai explicar-nos que é necessária não só a reconstrução material, mas também da vida das pessoas. Um trabalho dos nossos colegas do Rome Reports.
Los franciscanos están en Tierra Santa desde hace 800 años. Os franciscanos estão na Terra Santa há 800 anos e não cuidam apenas dos lugares por onde passaram Jesus e os apóstolos, mas também dos seus habitantes, quer sejam cristãos ou não cristãos. Por essa razão, Ibrahim al-Sabag, pároco de Alepo, não abandonou a cidade durante os 4 anos de guerra e cerco, e agora está a ajudar a reconstruí-la. Não se trata só de recuperar um lugar que está 70% destruído, sem água e sem eletricidade. O desafio é muito maior. Olhando à nossa volta, compreendemos que reconstruir o país não significa só reconstruir uma casa ou dar um emprego. Há que empreender uma reconstrução mais profunda da pessoa humana, que com a sua dignidade ferida, vive em condições verdadeiramente desumanas. O padre Ibrahim pôs por escrito a sua experiência e viajou até Roma para entregar ao Papa Francisco o livro onde a relata, um canto à esperança que se intitula Vieni il Mattino. Amanhã está a chegar. No meio do caos, a igreja local ocupa-se da vida de todas as pessoas. Ela não se pode pôr a dormir sobre os louros ou a chorar por aquilo que se está a passar. A sua responsabilidade, que é ajudar, aumenta ainda mais no meio do caos. Apesar de só ver destruição à sua volta, não perde a esperança porque também vê bons resultados. Já reconstruíram 1.200 casas e financiaram 400 microprojetos, dos quais 96% já estão a funcionar. Há quem lhe pergunta como se pode ajudar. Responde que se pode ajudar de 2 maneiras. Primeiro, rezar. Temos muita fé no valor da oração e no seu poder. Para além da oração, qualquer ajuda é boa. Que cada um siga o que lhe dita ao coração. Certamente que o Espírito Santo inspira a favor dos mais desfavorecidos. Este franciscano sírio, pároco de Alepo, não esconde a sua preocupação. Diz que o problema na Síria será muito para além das suas fronteiras e que, se não se resolver este conflito, a humanidade poderá passar por momentos muito sombrios. É o mesmo que o Papa nos diz, que não esconde o seu medo de uma nova guerra mundial. O Papa, acabámos de escutar nesta peça, não esconde o seu medo de que uma nova guerra mundial possa estar aí ao virar da esquina. Pelo menos em pedaços, como costuma dizer o Santo Padre. O mundo está já em guerra. E será que esta semana o Papa Francisco falou sobre este assunto nos seus textos na internet? É o que vamos ver já de seguida com os tweets do Papa Francisco. O nosso programa chegou praticamente ao fim. Tempo apenas para breves notas. Dar conta aos nossos telespectadores do desafio do mês e para lembrarmos que todos temos uma forma simples, prática e gratuita de ajudar a AES através da doação de 0,5% do nosso IRS. Para já, vamos ao desafio do mês e vamos continuar a focar a nossa atenção na Síria. Há pouco escutámos o padre Ibrahim a explicar que é preciso reconstruir o país, mas também ajudar a reconstruir a vida das pessoas. E entre todos os que mais sofreram com a guerra estão, inevitavelmente, as crianças. A Fundação AES está particularmente empenhada na ajuda à educação das crianças e dos jovens da Síria. É preciso que os tempos de guerra sejam definitivamente uma coisa do passado. Este desafio do mês leva-nos agora até à cidade de Homs, até ao Centro Semente de Mostarda. Catarina, queremos saber tudo. Bom, Paulo, antes de falar do projeto, é bom lembrar aos nossos telespectadores que atualmente mais de 5 milhões de crianças e adolescentes precisam urgentemente de apoio especializado
para ultrapassarem o trauma da guerra onde viveram, não é? Nos últimos anos na Síria. Portanto, é uma geração sem educação, portanto, é uma geração sem esperança, é uma geração perdida. E por isso é que este apoio, tanto a crianças como a jovens, é tão importante, porque são jovens que estiveram afastados da escola durante estes anos de guerra e, portanto, é aqui que entra a Fundação e é aqui então que entra agora este projeto que o Paulo agora estava a falar. O Centro de Semente de Mostarda de Homs, que é, no fundo, uma semente de esperança. Nem mais, Paulo. De facto, é esta semente de esperança e é isso que a Fundação AIS está tão empenhada, portanto, em apoiar todas estas crianças e jovens na Síria, não esquecendo que estão, de facto, numa situação de muita fragilidade e que estão de total dependência. Portanto, e é o caso de 90 jovens com profundas dificuldades de aprendizagem e que são apoiados, então, por este centro Sementes de Mostarda, em Homs, que é um centro que foi criado pelas Irmãs dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Portanto, o espaço do centro, Paulo, chegou mesmo a ser ocupado pelos jihadistas durante o período da guerra e foi transformado como que num comando militar, não é? Mas, graças a Deus, com a expulsão dos jihadistas desta zona, as irmãs voltaram a ter o centro com elas. E ficaram marcas desses tempos em que o centro esteve ocupado pelos jihadistas? Sim, Paulo, são muitas as marcas que ficaram neste centro, portanto, e quando as irmãs regressaram a estas instalações, descobriram que, por exemplo, os jihadistas tinham arrancado as lajes do pátio e que deixaram todo um rastro de destruição imenso neste centro. Mas agora, e com a ajuda da Fundação AIS, então, este centro está a ser restaurado e as crianças e os jovens com idades entre os 4 e os 30 anos estão então de regresso a este centro. Muito bem, é bom terminarmos, na medida do possível, claro, o nosso programa sempre com uma história positiva, com uma história de esperança. E este centro acolhe, então, crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem. E qual é que é a maior dificuldade das irmãs para manterem este centro aberto? Bom, Paulo, acho que posso dizer que não há uma dificuldade maior, porque tudo ali é muito difícil, não é? Portanto, tudo faz falta e tudo é extremamente caro. E, portanto, as irmãs o que fizeram foi pedir-nos, de facto, ajuda porque estas crianças não têm mais ninguém que as possam ajudar. E, portanto, ali no centro aprendem, mas é também como que uma casa, um lar para estas crianças e para estes jovens. E eu tenho a certeza, Paulo, que neste momento quem nos está a ver lá em casa começam já a fazer a pergunta, mas como é que eu posso ajudar a Fundação AIS a ajudar estas irmãs? Boa pergunta. Como é que é possível lá em casa, quem nos está a ver, ajudar estas irmãs na Síria? Bom, Paulo, tudo o que nos puderem dar é sempre bem-vindo, como nós dizemos sempre aqui, e é sempre com um grande obrigada que nós recebemos estas ajudas. E para quem nos está a ver lá a casa, Paulo, e deixa aqui um valor para todos compreendermos o que é que estamos a falar, qual a realidade que estamos a falar. E por isso nós perguntámos diretamente à irmã Sâmia, que é a diretora deste centro, quanto é que custa apoiar uma criança durante um ano. E ela, portanto, o apoio é em livros, é material didático, é o apoio, por exemplo, na alimentação e no vestuário, enfim, portanto, são todas as necessidades básicas da criança, juntamente com a sua educação. Então, o que é que a irmã Sâmia nos disse? Que custa, com 250 euros, é possível ajudar uma criança a pagar a sua presença neste centro durante um ano. E, Paulo, eu fiz as contas em casa, antes de estarmos aqui, de facto, o que é que isto dá? Custa 20 euros por mês. E, portanto, é este o desafio que nós deixamos aqui hoje também, portanto, para nos ligarem, ir ao nosso site, dizerem que querem ajudar exatamente este centro em Homs e dizer que querem ajudar e querem dar a sua contribuição, que seja para um mês ou que se juntem várias pessoas e que consigam ajudar um mês a educação destas crianças. E com esta ajuda, nós temos a certeza que podemos ajudar estas crianças a ter também um futuro na Síria. A segunda nota é para recordar que, com uma simples cruzinha, é possível ajudar a Fundação AIS e não custa nada. Absolutamente nada, Paulo. E nós temos falado aqui nas últimas semanas desta possibilidade tão extraordinária e tão fantástica de ajudar diretamente os projetos da AIS. E basta fazer esta tal cruzinha, como o Paulo disse, na nossa declaração de IRS. Portanto, é mais um desafio que deixamos aqui. Quem estiver a preencher neste momento a sua declaração de IRS, não se esqueça de colocar a cruzinha e de doar este 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS. E com esta simples cruz já está a ajudar os cristãos perseguidos e está-nos a ajudar também a enxugar as lágrimas onde Deus chora na terra. Muito bem, obrigado, Catarina. E assim, explicando que com uma simples cruzinha na nossa declaração de IRS ajudamos a Igreja que todos os dias suporta a cruz da perseguição
da pobreza e da indiferença, chegamos ao fim do nosso programa. Despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si esta Igreja no Mundo Magazine. Até à próxima semana, até ao próximo programa, se Deus quiser.